Hoje a gente entende que o autismo é o transtorno do neurodesenvolvimento. Então, imagine que na formação do sistema nervoso central, algumas conexões se formaram erradas. A base é genética, né? Então, a gente sabe que são vários genes que estão envolvidos, já foram associados mais de 1.000 genes, né, em famílias de autistas, né? E a gente só não sabe certinho o que cada gene faz dentro da arquitetura aí, né, neuronal. Então, a gente fala que é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que quer dizer isso, né? Um pouco do quadro clínico já está até na definição. Ninguém fica autista, né? A pessoa nasce autista. Então, a genética está lá, o desenvolvimento dentro até do útero, né? Durante a gravidez, muitas coisas já aconteceram ali. E essa criança nasce e na sua primeira infância ela vai demonstrar sinais aí, né? Que ela está indo para o quadro aí do autismo. Não é, a gente fala em transtorno, né? Porque no sentido assim, não é uma doença, né? No sentido doença, ausência de saúde, né? Esses conceitos de doença. A base é genética, né? Então a gente sabe que é biológico. Eu estou falando isso porque em algum momento as mães foram culpadas, né? Nos anos 40 era dito que os pais e as mães daquelas crianças eram muito ruins para elas e a criança tinha ficado dentro da sua concha e aí ela ficou autista. Então, as Nossa, mães dos anos 40, 50, 60 escutavam isso, né? Seu filho é autista, a culpa é sua e não nossa, tem o que que coisa fazer, perversa, né? né? Então, assim, e aí, graças aos pais de autistas, na evolução, eles foram vendo que eles não eram assim, né? E aí foi onde a gente foi vendo herdabilidade mesmo, né? 90% dos autistas têm algum caso na família, por isso que a gente foi atrás, a gente é ótimo, né? Os pesquisadores foram atrás das bases aí biológicas, genéticas, então, neuroimagem, genética mesmo, genética básica, neurologia, lógico. Então, a gente tem isso dentro da neurociência hoje, né? Um estudo muito amplo, o campo aí, mas dentro da neurociência. Porque uma família tem uma criança autista e outra não autista. Sim. Em gêmeos não idênticos, quando um é autista, a chance do outro ser é de coisa de 30%. Hum. Em gêmeos idênticos, a chance bate dos 98%, né? Então, genéticas iguais terão aí o desenrolar aí do autismo. Genéticas, embora gêmeos, quer dizer, o ambiente intrauterino foi o mesmo, né? As condições aí do nascimento foram as mesmas, mas o que diferenciava? A genética. Né? Então, por conta do estudo de gêmeos, né? Houve um grande estudo de gêmeos lá nos anos 70, que aí foi onde foi vista essa questão que não era culpa dos pais, né? Que talvez não, graças a Deus, é culpa dos genes. E o que se faz? Não se pode reverter. Não, a gente sabe que melhora muito com a intervenção. Então, na criança, a gente tem aquela habilidade, a neuroplasticidade, né? Então, que é você conseguir desenvolver, fazer neurônios novos trabalharem, você conseguir remodelar os neurônios que estão funcionando de forma diferente, digamos assim. Eu brinco que é como se fosse uma fisioterapia de neurônios. Então, a fono faz a intervenção para a comunicação, a TO vai nas questões motoras, autonomia, desregulação sensorial, que eu vou falar depois para você, a psico vai no comportamento, na socialização. Então, são esses estímulos de forma repetitiva, intensiva, que vão fazendo conexões novas aí dos neurônios. Então, por isso que a gente briga tanto pelo diagnóstico precoce. Quanto mais cedo essa criança começar a intervenção, menos sinapses e conexões erradas essa criança teve, né? Digamos, é mais fácil ir remodelando tudo isso. Quanto mais cedo começar, melhor o prognóstico, tá? A gente sempre busca isso, que a criança tenha um desenvolver melhor ali no seu futuro, tá? Não quer dizer que começando depois também não vai ter resultado, né? A gente está falando aqui de Brasil, né? As pessoas às vezes não têm acesso a chegar num sistema de saúde, em equipes interdisciplinares, né? Então, não é para desanimar se tiver com diagnóstico tardio. É que eu como pediatra, brigo aí pelo diagnóstico precoce antes dos 2 anos. E aí, quem tem o diagnóstico antes dos 2 anos consegue uma vitória maior, consegue uma. A chance é maior, né? Chegar Assim, perto da normalidade, quer dizer, essa é, normalidade aí, entre aspas, porque eu não estou achando uma palavra que se adeque do melhor do que desenvolvimento eu não mais gosto dentro da tanto. média. Então, assim,
Lógico que quanto antes começar, melhor, tá? Mas a gente não sabe por que alguns casos, mesmo começando cedo e fazendo toda uma intervenção correta, com profissionais corretos, na intensidade correta, alguns casos não evoluem como a gente gostaria, que depende também da base genética, né? Então, alguns neurônios vão melhor que outros neurônios, né? Lógico que lá, quando é pequenininho, a gente tem que apostar que todo mundo vai evoluir super bem, perder, de repente, muitas das características, a gente não sabe lá na frente, né? Mas não dá pra gente prometer que todo caso que começa cedo vai virar um caso, né, de grau leve, digamos assim. E porque uma vez, entrevistando uma conhecida e respeitada nutricionista, ela me contou uma história de que ela conseguiu não conseguiu curar, não é isso que ela falou, mas ela conseguiu melhorar muito a condição de um garoto autista que tinha retrocedido. Digamos que ele quase interagia e passou a não interagir. De uma hora para outra, Parte não olhar. dos... E ela, na tem 30... alimentação, ela conseguiu ter um resultado importante. 30% das crianças autistas são do tipo autismo regressivo, que é aquela criança que foi tudo bem, até 1 ano e meio, 2, algo acontece que a gente também não sabe explicar, e essa criança para no desenvolvimento, habilidades sociais e habilidades de comunicação, e ela às vezes até retrocede, né? Ela regride. Então é como se a criança tivesse ido bem até um desenvolvimento de 2 anos, e às vezes ela chega lá tendo o desenvolvimento de uma criança de 9 meses, 11 meses. Não só ela para, como às vezes ela até volta, sabe? E esses são os 30% aí dos casos. A maioria dos casos vai evoluindo lentamente, né, até que os sinais fiquem mais evidentes, mas há casos que a criança foi tudo bem, não estava demonstrando que ia ter nada, digamos assim. A questão da alimentação, eu pelo menos considero assim, a gente tem alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo. É muito comum em nenês hoje a gente ter alergia à proteína do leite de vaca. É muito comum a gente ter intolerâncias alimentares, é muito comum a gente ter alergias alimentares. Autismo também é comum. 1 para cada 54 nenês que nasce hoje é autista. Né? Então, faça pela proporção, assim, né, das pessoas que você conhece, das crianças que você conhece. 1 para cada... Só vou voltar depois nisso. 1 para cada 54 nenês que nasce é autista. 1 para cada 20 nenês que nasce tem alergia à proteína do leite de vaca. Então, acontece de ser no mesmo nenê. Tá? Então, quando a gente fala que a dieta melhora, no meu entendimento, pelo menos, melhora a irritabilidade, né? Quando você faz a dieta de exclusão, você vai melhorar o sono dessa criança, então ajuda no desenvolvimento. Você vai melhorar os sintomas da alergia em si, né? A distensão abdominal, essa criança vai ter menos dor, né? Vai ter um desenvolvimento, uma parte do seu dia vai ser melhor. Isso ajuda, junto com as terapias, a melhorar o desenvolvimento. Não que fazer a dieta de exclusão sozinha vai reverter sinais. A criança que faz a dieta de exclusão não passa a interagir melhor, não passa a socializar melhor. Ela passa a ter uma qualidade de vida melhor e ela responde melhor, né, aos estímulos das terapias. Né? Mas só voltando na questão do estudo... Ela precisa de uma equipe, né? Vamos falar disso. Só voltando na questão da estatística, lá nos Estados Unidos, o CDC faz um estudo de prevalência desde o começo dos anos 2000, e aí eles vão soltando o resultado a cada 2 anos. O resultado do ano de 2020 foi esse 1 para 54. Então lá eles estudam 11 estados, né? E eles vão acompanhando a população, e aí a cada 2 anos que eles soltam está mais alarmante, assim. E como a gente sabe que não tem uma prevalência, uma especificidade para raça, para geografia, a gente pode até tomar esse 1 para 54 em qualquer país. Né? Então, é um problema de saúde pública, autismo. Porque essa criança requer muitas terapias, ela requer um conjunto de médicos, né? A questão educacional também. Então, é uma criança que ela requer uma interdisciplinaridade e que não temos, né? Então, assim, quem tem condições, quem tem convênio, mas a imensa maioria não tem. E quem não é rico, então a gente tem um filho autista, está lascado. Não tem. Então, assim, que eu brinco sempre assim, depois que a gente começa a estudar autismo, a gente vai reconhecendo as pessoas perto, assim, né? Porque você vai achar 1 para 54 pessoas que você conhece, né? Às vezes a pessoa nem sabe que é, né? E assim, tocou a vida, né? Os casos leves estão andando por aí, nem sabem que são, né? Os casos graves, a gente pode, se quiser, a gente começa a falar dos graus. Os casos graves, hoje a gente fala transtorno do espectro do autismo. Antigamente, cada grau tinha um nome.
Tinha até um código lá na Classificação Internacional de Doenças. Então, a gente tinha síndrome de Asperger, tinha autismo clássico, autismo atípico, né? Hoje a gente chama transtorno do espectro do autismo. Todos são autistas, aí a gente só define o grau, digamos assim. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!